Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que bom que você está aqui nessa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz com a sua presença. Para quem não me conhece, meu nome é Laiane Espíndola, eu sou terapeuta naturalista há mais de 6 anos e também sou especialista em nutrição e mestre em nutrição vegetariana. E criei um método Sem Crise em 30, esse método lindo que eu quero apresentar para você. Então se sinta abraçado aí onde você está e seja muito bem-vindo ao nosso evento, à nossa semana do Sem Crise em 30. Laiane, como isso vai acontecer? Olha só, nesse evento gratuito eu quero te mostrar os fundamentos do método Sem Crise em 30. Um método que já ajudou muitas pessoas e pessoas comuns, assim como eu e você, que sofriam crises de ansiedade, crises de pânico, a como se livrar dessas crises em apenas 30 dias, usando exercícios e recursos simples e caseiros. Esse método ele já foi responsável pela libertação de ansiedade de mais de 4.000 pessoas, desde pessoas com crises leves, aquela que nós temos no dia a dia, até crises sérias que são necessárias intervenção médica, e o melhor, utilizando exercícios e recursos naturais e simples que você tem na sua casa. Você deve estar pensando, isso é muito bom para ser verdade, né? Pois é, eu também pensaria se não tivesse acontecido comigo, né? Se não tivesse mudado o rumo da minha vida, se não tivesse mudado a minha trajetória em relação à ansiedade, e melhor, não só a minha, mas é de mais de 4.000 pessoas, pacientes meus que passaram por isso, passaram pelas crises e tiveram libertação. Olha só, hoje eu sou convidada a falar no Brasil e fora do Brasil sobre esse assunto. E isso é muito importante, por quê? Porque tem libertado a vida de muitas pessoas, por isso eu acredito tanto nesse método. E para te mostrar algo muito especial, eu convidei duas pessoas, né, para te contar duas histórias. Talvez essas histórias se pareçam com a sua, assim como se parece comigo, com aquilo que eu passei, com aquilo que eu sofri. Então presta atenção nessas histórias, porque eu gostaria muito que você analisasse se tem algo parecido com a sua vida, com aquilo que você tem sofrido no momento. Era uma dor muito exagerada, muito acentuada. Nos joelhos, né? Ali tinha um lugarzinho certo nos cotovelos, um lugar nas costas. Era dor, assim, constante, todos os dias. E a ponto de chegar a crise. Quando chegava a crise, era completamente incapacitante. Eu não conseguia tomar banho sozinha, então eu precisava me apoiar nas coisas para tomar banho. Eu não consigo demonstrar em palavras um terço do meu sofrimento, um terço do sofrimento que eu vivia. Mas quem viveu, quem sente, quem sabe que é a dor da ansiedade, porque a ansiedade também causa dor, ela te tira todo o seu norte, tira toda a sua vontade. Quem sabe, quem sentiu na pele sabe do que eu tô falando. Eu procurava tratamento no exterior, nos Estados Unidos, eu procurava tratamento em todo canto. E aí eu consultei com esse médico e ele me trouxe o diagnóstico de fibromialgia, ansiedade, síndrome do pânico, síndrome do intestino irritável, a medicação, a sertralina, para ajudar na crise do pânico, a duloxetina, para aliviar um pouco as dores, a pregabalina, que é uma medicação muito forte, 75 miligramas, e eu passei muito mal, eu fiquei dopada com ele 2 dias, prostada, parece que eu tava grogue, a palavra é essa, eu tava grogue no colchão, e meu marido trazia minha bebê para amamentar. E o último medicamento que eu não posso deixar de mencionar é o naltrexona. Ele é indicado no tratamento do alcoolismo e na dependência de opioides. Então, essa medicação é extremamente forte. E aí foi quando eu falei, não, Deus tem outra coisa para mim. E aí fiquei até encontrar a Laiane usando duloxetina. E aí foi quando as coisas mudaram. E eu falei assim, eu vou me abrir pra Laiane, eu vou me entregar de corpo e alma, que eu preciso da ajuda desse ser humano iluminado. E eu me entreguei de corpo e alma e coração para Deus, pro tratamento que a Laiane havia passado, o protocolo. E foi aí, meninas, pessoas que eu fiquei muito feliz. E desde que eu comecei o protocolo com a Laiane, eu trouxe pro médico e ele falou assim, vou te liberar da medicação, você não vai precisar dessa medicação. Mas não é mágica. É uma dedicação, é você se propor ao tratamento, ao protocolo a seguir. Isso não vai ser um passe de mágica, a gente está falando de um tratamento verdadeiro. Então você tem que querer, você tem que buscar. Eu consigo cuidar dos meus 3 filhos, eu consigo cozinhar, eu consigo limpar minha casa na rotina de todos os dias, eu cuido da casa todos os dias, eu limpo. Eu quero que muitas pessoas conheçam e experimentem do que eu vivo hoje. Conheçam que não é o fim, que não é o fim do poço e que você não vai ficar impossibilitado, incapacitado
Você tem que encontrar o tratamento certo. Incrível, né? Não sei se você viu algum ponto em comum com a sua história, né? Se você encaixou alguma coisa dentro do que você passa na sua vida. Se não, você pode acessar o meu canal no YouTube, porque lá vai ter diversas entrevistas de pessoas que passavam pelas crises de ansiedade e ficaram livres usando esse método, tá? Então você pode acessar, eu vou deixar aqui para você conhecer outros casos, para que você conheça outras pessoas que passaram por isso. Mas olha, eu tenho que te contar como o método acontece, como ele acontece na sua vida, né? O que se passa na sua vida e como esse método pode te ajudar. Mas antes de eu te contar como é que acontece o método, eu tenho que te contar como eu cheguei no passo de entender a importância desse método, de como eu coloquei ele em prática na minha vida. Eu quero muito que você entenda isso. Então, gente, assim como vocês, né? Se você está aqui é porque você tem alguma coisa relacionada ao assunto e você quer se ver livre. Então, o que eu falo hoje de ansiedade não é porque eu quero somente ajudar as pessoas a ficar livre. É porque eu senti, eu sofri, eu passei por muita coisa e eu sei o quanto isso é terrível. O quanto a ansiedade atrapalha a nossa vida, o quanto a ansiedade, sabe, tira você do eixo, o quanto ela dificulta para que você faça as coisas que você precisa fazer, né? Ela trava a vida da gente, então a ansiedade é muito difícil, fora os sintomas que são horríveis, que é no corpo inteiro, que a gente sente problema, agonia na cabeça, né? A gente sente aquele aperto no peito horroroso, a gente sente tanta coisa ruim, né? E aí tem aquelas dificuldades que acaba não deixando a gente viver bem. Então é por isso que eu entendo que você passa, né? Porque eu passei sim. E sabe o que acontece? Eu não sei se é o teu caso, mas a ansiedade esteve na minha vida desde que eu era criança, né? Porque minha avó tinha ansiedade, né? Tinha crise de ansiedade e eu me lembro das pessoas contando as coisas que ela passava, né? E aí depois a minha mãe também. Então a minha mãe, assim, eu me lembro de eu pequena vendo ela sendo carregada nos braços, sendo levada para o hospital. Me lembro dela debatendo às vezes na cama, assim, crise mesmo, sabe? De ansiedade, de pânico. E aquilo tudo eu visualizei, eu vi muito aquilo bem de perto e me fazia sofrer demais, porque eu não queria que a minha mãe passasse por aquilo. Um dia eu estava andando na rua e eu não me lembro o motivo, dizia assim que eu tinha um pensamento exclusivo na cabeça, mas que no momento eu comecei a sentir uma angústia terrível. Eu estava sozinha indo para casa de uma coleguinha e aí meu peito começou a apertar, eu comecei a ter falta de ar e eu estava sem saber nem o que fazer. Eu fiquei em pânico assim. Aquilo demorou muito para passar e eu me lembro que esse foi o primeiro evento que eu tive de crise de ansiedade. Eu não sei se você se lembra do teu primeiro evento, mas eu me lembro bem do que aconteceu e de como foi. Só que eu não contei nada para ninguém, aquilo foi passando, aconteceram várias vezes de novo. E aí foi indo épocas na minha vida que aquilo, por falta de cuidado, porque eu não contei, foi intensificando, né? Então eu me lembro assim que aquilo ali eu estava, né, com 12 para 13 anos por aí, e aí isso foi aumentando, né? Eu passava muitas vezes por isso, eu tinha muitas crises de choro, só que eu chorava escondido, né? Eu não queria mostrar para minha mãe ou para outras pessoas que eu estava triste, né? Eu passava por uma fase assim de baixa autoestima terrível naquela época, eu me achava a criatura mais feia e difícil de lidar do mundo, então era muito complicado, mas eu ia aguentando aquilo, sabe? Não sei se na sua vida é assim também, você foi aguentando a trancos e barrancos, só que chega um ponto assim que ela começa a explodir, né? A ansiedade começa a passar. Então, quando eu fui para a faculdade, eu estudei em colégio interno, a ansiedade já estava assim tomando conta de mim. Eu me lembro de ter muitas crises no quarto, que as meninas no meu quarto me ajudavam, né? E aí eu comecei a fazer um tratamento psicológico, me ajudou muito a organizar as ideias, mas não foi o que me ajudou a vencer as crises de ansiedade, embora tenha me ajudado muito naquela época a perdoar quem eu precisava, a entender por que aquilo não estava acontecendo na minha vida, né? Foi importante, mas acabou que as crises ainda continuavam e muitas vezes eu não entendia. Eu me lembro que em um evento, assim, quando eu já tinha terminado a faculdade, voltei para Brasília, né, que é o local que eu nasci, eu estava no meu primeiro trabalho depois da faculdade, e aí aconteceu de uma pessoa fazer uma coisa muito ruim no trabalho que envolvia a minha índole, que envolvia a minha moral, né, e aí eu tive uma crise de ansiedade tão forte, que foi preciso chamar socorro, sabe?
chamar os bombeiros, e eu estava tão fora de mim que eu até me conto assim que eu me bati no bombeiro, sabe? Foi terrível assim a crise. E essas crises continuaram por muito tempo na minha vida, né? Elas iam e voltavam, quando eu via já estava atrapalhando tudo de novo, aquele sentimento sufocando, parecendo que eu não ia conseguir alcançar nada. Já tive muita sensação de que eu ia morrer, sabe? Aquela sensação de que não ia passar daquilo, que eu não ia aguentar aquela situação. E o pior, a maioria das vezes eu não estava pensando em nada, eu não estava com aqueles pensamentos para gerar tudo isso, e eu não sabia até então de como acontecia, de onde vinha e por que aquilo estava acontecendo comigo, né? E aí o que aconteceu? Certa época eu comecei a entender, né, através de uma mensagem que eu recebi de alguém muito especial, que eu precisava mudar o meu estilo de vida, né? E aí nessa mudança de estilo de vida foi quando tudo aconteceu, foi quando a mudança houve de dentro para fora, foi quando a minha parte física começou a ajudar a minha parte mental, e aí foi aí que eu tive liberdade absoluta da ansiedade, foi quando o meu organismo começou a trabalhar em meu favor e não contra mim, né, em relação às crises, e foi aí que nesse momento que tudo se controlou. Então senti dor de cabeça, eu já senti pressão na cabeça, eu já senti tontura, muita tontura, vertigem, senti dor no peito, senti falta de ar, senti sensação de morte. Tudo que você que está aqui já sentiu, pode ter certeza que eu já passei ao longo de muitos anos na minha vida, onde tinham picos, eu sofria um pouco mais, depois eu sofria um pouco menos, às vezes dava uma pausa, mas enquanto eu não tomei uma atitude de usar um método certo, né, isso não passou, isso não mudou na minha vida. E eu quero muito te mostrar o que eu fiz na minha vida passo a passo e o que eu tive que entender para acontecer essa mudança e para vir o processo de cura. Hoje é tão bom na minha mente, hoje funciona tanto na minha mente, que eu consigo fazer com que o meu corpo reaja, eu consigo fazer com que a minha mente reaja. Qualquer processo que começa a me deixar com princípios de ansiedade, que eu já identifico que vem a ansiedade, eu já trabalho aquilo ali, porque hoje o meu corpo trabalha em favor disso, e aí eu não passo mais por crises. Então isso é maravilhoso. Imagina, se você não tem mais nenhum sintoma, se você não fica tonto, se você não tem dor de cabeça, se as suas pernas não doem mais, se você não sente falta de ar, se você não sente aperto no peito, logo você não tem crise de ansiedade. Foi o que aconteceu comigo. Então eu quero muito que isso aconteça com você também, porque eu sei o quanto isso tudo é difícil, o quanto esse processo ocorre, tá? E foi muito doloroso para mim ter isso ao longo da minha vida, né? Você imagina quantos anos, desde os 13 anos eu fui me libertar. Eu já tinha quase 30 anos, né, ou 30 anos por ali, foi quando eu tive libertação. Então imagina quantos picos, quantas vezes aconteceu na minha vida. Não sei se isso aconteceu na sua vida diversas vezes, se começou agora, conta pra mim, começou agora, se você tem isso faz tempo, se você tá passando por esse problema já desde a sua infância, adolescência, e você não suporta mais, e é por isso que você está aqui. E é por isso que eu estou aqui também, para poder te mostrar como tudo isso pode acontecer na minha e na sua vida. Eu quero fazer isso com você agora, eu quero te mostrar algo muito importante. Então, meus queridos, olha só. Antes de te contar o que acontece e como dá certo esse método, eu tenho que te contar algo muito importante, que é o que não dá certo, sabe? Porque muitas pessoas colocam esperança em coisas que não dão resultado, que não funcionam, e eu não quero que você fique aí esperançoso, que você fique aí com a expectativa em algo que não está funcionando e não funciona de verdade na minha e na sua vida. Eu chamo até de tratamento de esperança, é quando a gente abre um pacotinho de farmácia, toma um remedinho e aguarda que aquilo tudo, né, pare de existir na nossa vida. Então, os remédios alopáticos, ou seja, os remédios de farmácia, eles, queridos, se você procurar em qualquer artigo científico ou com qualquer médico ou no Google, os remédios para ansiedade, que são chamados de ansiolíticos, né, ou seja, ele pode ser traduzido até como calmante, você vai ver que ele acalma a situação, ou seja, ele pacifica um pouco a situação, mas ele não te traz processo de cura, né? Então, ou seja, quanto mais você acalma ali, depois ele pode voltar de uma forma mais forte, ele pode voltar, né, com a crise mais forte, e acaba que
não dá resultado. Então é por isso que eu e você precisamos muito entender o que acontece no nosso corpo e o que acontece em relação aos ansiolíticos. Aí você diz, Laiane, então o remédio de farmácia ele só acalma um pouquinho, né? Ou seja, ele não me traz o processo de cura? Não, você pode ler qualquer artigo científico, qualquer profissional, ele vai falar a mesma coisa para você. Mas eu tomo, Laiane, agora o que eu faço? Continua tomando, você não pode parar de tomar, porque quem pode tirar esse remédio de você é só seu médico, tá bom? Então entenda assim, ó, de uma coisa muito certa, se você já toma um remedinho para ansiedade, você precisa ir no teu médico para que ele faça o desmame da maneira correta, porque se você parar de uma vez, você vai ter uma crise muito mais forte, muito mais terrível, tá? Então você precisa agora, já que ele faz essa calma, você precisa começar um método certo para que o seu médico tire de você o ansiolítico. E é só ele que pode fazer isso. Se você parar de tomar sozinho, você vai ver que você vai ter uma crise muito difícil. Eu já fiz isso uma vez e foi horrível. Não recomendo para ninguém, né? Eu tomava os ansiolíticos ali que o psiquiatra passou. E aí um dia eu falei, não vou tomar mais, parei, tive uma crise onde eu fui parar no hospital. Então você não pode fazer isso. Agora, o que você pode fazer? Você pode procurar o teu médico e dizer, olha, eu estou começando um método novo e eu estou melhorando e eu quero que você diminua esse remédio, vai desmamando ele vai diminuir a dosagem, até chegar o momento de você não precisar usar. Mas entenda, esse é um tratamento de esperança, por quê? Porque você toma, ele acalma um pouquinho ali o que você está sentindo, mas quanto mais crises você tem, ou quanto mais fica difícil, ou mais forte aquilo na sua mente, maior tem que ser a dosagem e você vai tomando muitas vezes o resto da sua vida, que é o que muitos médicos dizem, né? Eles dizem, olha, você vai ter que ficar com isso o resto da sua vida. Mas eu sei que você não precisa, assim como eu não precisei, né? Precisei foi de um método certo, onde ajudasse o meu corpo e o meu corpo ajudasse a minha mente, que eu quero compartilhar agora para você como isso acontece na minha e na sua vida, como pode acontecer no meu e no seu corpo. Então, pessoal, olha só, vamos entender agora o método e eu quero te mostrar uma coisa muito preciosa, algo muito importante que eu entendi. Eu não sei se você conhece alguns dados relacionados à ansiedade, mas eu tenho que te falar alguns deles para que você entenda do que nós estamos falando e o que você está vivendo. Você sabia que o Brasil, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é o país com maior número de pessoas com crises de ansiedade? É isso mesmo, chega a ser 26% da população, ou seja, mais de 60 milhões de pessoas sofrendo crise de ansiedade todos os anos. E aí o que acontece? Nós precisamos entender, né, o que é a ansiedade, como que ela acontece, de que forma que ela acontece para você entender o método. Então, primeiro, né, você tem que entender que existe ansiedade saudável e ansiedade patológica. Você diz, Lene, tem alguma coisa com ansiedade que é ligada a saudável? Sim, o nosso corpo, a questão da ansiedade, ele está ligado à nossa proteção. Então, você se sente ansioso, ou nós podemos substituir a palavra ansiedade por medo, né? Que é o significado da palavra ansiedade mesmo. Então, esse medo que nós sentimos, ele serve como uma proteção para o nosso corpo, ele serve de forma a nos ajudar a passar por alguns momentos, né? Para que nosso corpo fique alerta. Então, quando que a ansiedade é saudável e quando ela não é saudável, que eu e você precisamos entender. Por exemplo, quando você vai fazer uma prova, né, que você sente assim, suar frio, aquela dificuldade, e isso é o passo que a ansiedade é saudável. Ou quando você vai fazer uma entrevista de emprego, né, que você começa a suar frio, perde a fome, né? Esse é algo normal que o teu corpo faz, é inerente ao nosso corpo, não tem forma de fugir disso aí. Agora, quando que a ansiedade não é mais saudável? Quando nós temos a questão de, por exemplo, começar a sentir dor no peito, a respiração ofegante, né? E isso começa a se tornar algo frequente, né? Ou seja, quando a ansiedade é saudável, você vai passar pelo processo dela e vai acontecer de, por exemplo, você sentiu aquele nervoso momentâneo, mas depois isso passa, isso não volta mais, né? Foi somente por causa daquela situação que você correu de um cachorro ou que você foi encontrar uma pessoa pela primeira vez, né? Então isso acontece conosco. Agora, quando ela não é mais saudável, quando você começa a sentir isso o tempo todo, ou isso se repete, essas dores, né? Essa falta de ar, essa dor de cabeça, as
zonzura, e esses sintomas começam a se repetir grandemente, aí isso sim já começa a ser crise de ansiedade, já começa a ser de forma patológica, né? E aí nós precisamos entender uma coisa primeiro. Questão do nosso ser, né, do ser humano. O ser humano, ele é biopsicossocial, isso nós temos que entender. O que é biopsicossocial, Laiane? É que eu sou um ser biológico, né, eu funciono de forma biológica, eu funciono com o meu psique também, a minha parte psicológica, e eu funciono baseado também no meu social, ou seja, naquilo que eu vivo, nas pessoas que eu convivo, da minha família, nas pessoas do meu trabalho. Então, tudo isso é o que me forma, né? Os meios em que eu passo, os meios em que eu vivo, a minha parte biológica e a minha parte emocional é tudo que me forma. Então eu preciso entender como isso afeta. Mas vamos então, como isso afeta e como isso gera ansiedade, né? É o que eu e você precisamos entender. Então tá, existem diversas formas da pessoa desencadear a ansiedade, certo? Então, por exemplo, lembranças do passado, ou então pensamentos negativos, ou então medo de passar por situação nova, né? Tem gente que só de saber que vai passar por uma situação nova começa a entrar em crise, não é assim? Medo de falar em público, medo de mudança, né? Ter que mudar de cidade, mudar de emprego, medo de ser julgado. E você viu que eu estou sempre falando a palavra medo? Então, a ansiedade, ela está completamente ligada ao medo. Medo de alguma coisa acontecer. Então, esse medo vem de forma sensorial no nosso corpo e aí causa alguns estímulos e esses estímulos é que provocam as crises que nós sentimos, né? Então passa pelo processo do medo, né? Passa pelo processo do medo que nós temos que sentir. Então, o que acontece? Vamos entender um pouquinho melhor o que é esse medo, como que ele é provocado na minha e na sua vida. Primeiro, nós temos no nosso corpo neurotransmissores, ou seja, ele funciona de forma neural, mas transmite por todo o corpo. E para você entender melhor, se você tem dificuldade de entender a palavra neurotransmissor, você pode substituí-la por hormônios, tá? Que fica bem fácil de entender também. Então, o que acontece? No momento da crise de ansiedade, o meu objetivo é que você não tenha mais crise, tá? No momento da crise de ansiedade, as suas amígdalas cerebrais, né? Você tem amígdalas aqui também, elas são agitadas, né? Então elas ficam agitadas para mostrar que você está sofrendo uma situação de medo. E aí ela manda um impulso, um estímulo para as suas glândulas suprarrenais e essas glândulas são responsáveis pela liberação do cortisol e da adrenalina, tá? Então, quando essa liberação do cortisol acontece, é que você entra no processo de crise, né? Que você entra no processo de ter os seus sintomas da ansiedade. Lene, mas o que causa isso? Pode ser de forma genética, pode ser um evento traumático, pode ser uma situação estressante, né? Ou por um excesso de expectativa, pode ser uma situação de doença física, pode ser um distúrbio hormonal, pode ser um trauma que você passou na infância, pode ser um abuso de substâncias químicas, né, como álcool, droga, tudo isso pode gerar. E aí, o que isso gera no meu e no seu corpo? Então, vê aí se você tem algum desses sintomas pra gente entender se você realmente está tendo crise de ansiedade. Por exemplo, sensação de angústia e desespero, medo exagerado, né, sufocamento, ataque cardíaco, forte palpitação, sensação de afogamento, né, outra coisa, aumento da temperatura, né, a sudorese, a pessoa começa a suar muito também, formigamento, sensação de perda de controle, sensação de morte, tudo isso são sintomas que a ansiedade pode gerar no seu corpo, né? E, Laiane, então isso acontece no momento em que as minhas amígdalas se agitam, no momento que minhas glândulas suprarrenais liberam adrenalina e cortisol, exatamente isso. Mas, Laiane, isso você falou de pensamentos, você falou assim do que acontece muito de eu ter crise de ansiedade e eu não estar pensando em nada, eu estar ali normal, assistindo TV, fazendo alguma coisa e eu começo a ter crise. Então, o que acontece? Isso é relacionado com as memórias que nós temos, né? Você sofre uma situação, um pensamento, algum problema, um trauma, e quando você vai dormir, né, essas memórias, elas são ou jogadas fora ou armazenadas. E tudo que não está resolvido, geralmente fica armazenado, né? Em algum momento volta. Por isso que quando você começa
começa a entender o seu corpo e entender a sua mente, pode ser que você identifique que o gatilho que te levou a ter ansiedade está relacionado com a sua infância, por exemplo. Aí você diz, nossa, mas é algo que passou há tanto tempo e está me fazendo sofrer hoje? Pois é. Falando em gatilho, você entende o que são os gatilhos mentais? Gatilhos mentais são aquilo que o teu corpo identifica como reação para o medo, né? Então, em algum momento, aquela memória é atingida, mesmo que seja consciente ou inconsciente, né? Porque você diz, eu não tô pensando em nada, mas aquela memória volta para o lugar e aí aquilo precisa ser resolvido. Como não foi, aí as amígdalas agitam. E você diz, Lene, então o meu problema está com essa tal dessas amígdalas e com essas glândulas que estão erradas? Não! Suas amígdalas estão funcionando perfeitamente, suas glândulas suprarrenais também, elas precisam liberar cortisol sim, só que o cortisol tem que ser da maneira correta. Aí é onde você diz assim, como que isso acontece da maneira correta, né? Então vamos entender um pouquinho. Primeiro que o cortisol é um hormônio super necessário para sua sobrevivência, tá? Então, se você tiver com o nível de cortisol bem baixinho, ele vai te dar efeitos ruins, como por exemplo, a sonolência, o desânimo, a falta de vontade de fazer as coisas. Se o seu cortisol está no nível exato, você vai acordar animado, feliz, você vai, né, fazer com que a vida aconteça, porque ele tem relação com um monte de outros hormônios, um monte de outros neurotransmissores, que é o que faz você ficar bem. Agora, se ele está com pico lá nas alturas, ele é tanto o hormônio que provoca o estresse e a crise de ansiedade. Então, você entendeu o quanto ele é importante no seu corpo, só que ele tem que estar normalizado. Até porque quando ele não está normalizado, acontecem coisas no seu corpo inteiro. Por exemplo, se o nível de cortisol está muito alto, no seu cérebro você vai ter dificuldades, por exemplo, você vai estar extremamente agitado, nervoso, né? Ou então o seu pulmão também pode ser afetado quando você tem a frequência respiratória aumentada, quando você tem aquela sensação de sufocamento, sensação de formigamento. Isso acontece por quê? Porque no momento que aumenta o cortisol, aumenta a sua frequência respiratória, você exala mais dióxido de carbono e aí, consequentemente, você precisa inspirar mais oxigênio, é por isso que fica tudo pesado, né? Afeta também os seus músculos, porque aumenta o sangue, né, na musculatura e aí é por isso que o seu corpo às vezes fica gelado, sua pele gelada, você tem aquela tensão muscular e depois que a crise passa, te dá aquela dor horrível no corpo, né? Você sente dor no corpo inteiro, aumenta a sua temperatura corporal, você começa a transpirar, ter boca seca, também dificulta a questão no coração, né? Na verdade é uma das primeiras que o cortisol atinge, você começa a ter palpitação, você começa a aumentar a sua frequência cardíaca, o seu estômago também sofre, tem muita gente que no momento da crise de ansiedade sofre dores terríveis no estômago, porque o processo digestório já muda, né? E isso faz com que você tenha efeitos no seu corpo inteiro. Então você entendeu que algo que é ligado ao seu emocional afeta o teu corpo, e é por isso que eu falo tanto sobre como melhorar o corpo para que se melhore a mente. Existem muitos artigos científicos falando do poder do corpo em relação à melhora da mente, né? Tem livros que falam assim, tudo que possa promover um bem-estar físico vai promover um bem-estar mental, como o livro Ciência do Bom Viver, ou o livro Conselhos sobre Regime Alimentar também fala muito sobre isso. Tem outro livro chamado Mente, Caráter e Personalidade, que mostra que tudo que promove um bem-estar físico promoverá também um bem-estar mental. E isso é muito importante. Mas olha só para você ter ideia do quanto o cortisol te afeta e o quanto você precisa entender a mudança que é necessária na sua vida para isso, o cortisol, ele afeta também a ação do quarteto da alegria. Que quarteto é esse, Laine? Tem isso no meu corpo? Tem sim. A endorfina, tem a dopamina, tem a serotonina e tem a ocitocina. São 4 hormônios responsáveis pelo seu bem-estar, pela sua alegria, por você estar bem. E o problema é que quando esses hormônios se desequilibram, você começa a ter um monte de prejuízos no corpo, como insônia, estresse, ganho de peso, mau humor. E aí, quando se torna patologia, se torna a crise de ansiedade, né? Então, por isso que esses hormônios precisam ser cuidados e que o cortisol não pode interferir no efeito dele. Por exemplo, a dopamina, que é o hormônio, né, responsável por te deixar motivado, por você conseguir alcançar os seus alvos. Se você não está com dopamina no nível certo, você não vai conseguir ter motivação para acordar, para correr atrás dos seus sonhos. E é por isso que o cortisol muitas vezes dificulta o processo, porque se o cortisol está alto, a dopamina vai estar baixa. Outro hormônio que eu sei que você já conhece, que é a serotonina, né, que é o hormônio responsável pela
pela nossa alegria, pela sensação de bem-estar. Se ela está baixinha, é porque o cortisol tá alto. Ela não funciona páreo com cortisol. Ela precisa estar com cortisol no nível normal para que ela esteja alta, senão ela não funciona. Tem também a endorfina, que acontece da mesma forma, ela te ajuda em relação às dores que você sente, amenizar o estresse, amenizar, né, qualquer dor que você tenha no corpo. Se o cortisol está extremamente elevado, a endorfina não funciona. E, por exemplo, a ocitocina, que é considerado o hormônio do amor, né, que ela existe no momento, por exemplo, do parto, ela existe no momento, por exemplo, da relação sexual, que é o momento que, se ela estiver alta, o hormônio do cortisol vai estar baixo. Então, esse quarteto da alegria que você precisa para ficar bem, ele só funciona se o nível do cortisol estiver funcionando também. Então, Laiane, o que eu faço para tudo isso mudar no meu corpo? Eu já entendi que esse neurotransmissor, se ele não estiver correto, ele vai me dar os sintomas físicos. E é isso que você tem que entender. Entenda, nível de cortisol alto é o momento que você tem o processo da questão da sua crise de ansiedade acontecendo, e é nesse momento que eu e você precisamos ter controle, né? Isso vai acontecer no momento do controle do cortisol. Então vamos lá, vamos entender como que você pode fazer para que isso mude no seu corpo, e foi o que eu entendi que mudou no meu corpo e deu toda a diferença, né? Que fez com que eu tivesse o nível de ansiedade, né, melhorado, as crises foram passando à medida do que eu fui trabalhando, à medida do que eu fui fazendo, à medida daquilo que foi transformando na minha vida. Então o cortisol foi normalizando, e quando ele normaliza, você não tem mais crise, ou seja, você começa a não ter mais todos aqueles efeitos. Porque se você não tem mais dor de cabeça, você não tem mais tontura, você não tem mais o suor frio, se você não tem mais aquele sensação de sufocamento, que são os efeitos físicos da ansiedade, logo você não tem mais crise, que é o que a gente precisa controlar. Se você controlou a sua crise, você vai conseguir resolver o teu problema emocional muito mais fácil, né? Por quê? Porque a gente foca na ansiedade, no sintoma. Não é assim? Eu quero parar de ter essa tontura, eu quero parar de ter essa dor no peito. É esse o momento que a gente quer parar de ter. Então, se você para de ter esses momentos, logo você funciona muito melhor. A sua parte emocional vai funcionar muito melhor. Você vai conseguir resolver a questão dos seus gatilhos. Os gatilhos não são difíceis de identificar, né? Só você fazer uma autoavaliação, você pode sim entender quais são os gatilhos que te levam. E eu sei que a maioria de vocês já sabe que quando você passa por aquela situação, você tem crise de ansiedade. Então esse é o teu gatilho. Laine, como que isso aconteceu na sua vida? Com algo chamado mudança de estilo de vida. Então, o que eu fiz? Eu comecei a dar para o meu corpo aquilo que o meu corpo precisava para normalizar o neurotransmissor, ou para não causar mais esse desequilíbrio que eu tinha desde a infância, né? Para que o meu corpo começasse a ajudar a minha mente a funcionar. Então, mudança do estilo de vida é a grande resposta, né? E como que tudo isso pode acontecer? Isso acontece mediante as escolhas do dia a dia, né? Então não é algo que eu vou fazer como uma pílula mágica, né? Que eu vou tomar, opa, mudou tudo, aconteceu, meu neurotransmissor voltou a funcionar normal. Não, vai depender de escolhas do seu dia a dia. E são essas escolhas que eu quero mostrar para você agora na forma prática. Na verdade, eu vou te mostrar na próxima aula, porque é um assunto extenso e eu preciso te mostrar, porque hoje eu te mostrei a teoria e você entendeu como acontece no seu corpo. Agora eu tenho que te mostrar na forma prática. Como que você vai fazer para ter a alimentação anticrise? Como que você vai fazer os exercícios anticrise? Como que você vai fazer os estímulos naturais que tem na sua casa, coisas do seu dia a dia, coisas simples que você até desconhece que pode ser tão bom para a sua saúde em relação ao seu estilo de vida, vai mudar no seu cotidiano e vai fazer com que você não tenha mais crises em 30 dias, tá certo? Então, como que eu vou mostrar isso para você? A partir da próxima aula, tá bom? E é por isso que eu espero você na próxima aula, na quarta-feira, marca aí no seu relógio às 20 horas, para que nós possamos entender agora de forma prática cada um desses estímulos. Laiane, como que funciona esse tal de alimentação anticrise? Laiane, como que funciona esse processo na minha mudança de estilo de vida? Como que você mudou o seu estilo de vida que te trouxe essa libertação das crises de ansiedade? É isso que eu quero mostrar para você. Antes disso, eu tenho 2 pedidos especiais para você. O primeiro deles, eu gostaria de te convidar para me seguir lá no Instagram, tá bom? É
@Laiane_Espíndola. Lá eu posto os vídeos diário de métodos, de chás, de exercícios, de respiração, de um monte de coisas especiais de alimentação para que você possa ficar livre da ansiedade. Tem um monte de lives com um monte de conteúdos super especiais lá no Instagram para você. Então não deixa de me seguir lá. Tem mais, nos stories eu dou consultoria gratuita, tá bom? Então você pode perguntar que eu vou te responder. Então vai lá no Instagram e me segue e veja todo o conteúdo que eu tenho preparado lá para você. Todos os dias tem novas informações. O segundo pedido é que você deixe o seu comentário do que você achou desse primeiro vídeo, né? Role um pouquinho aí para baixo, coloque o seu comentário, né? E deixa a sua pergunta, porque eu vou te responder, tá? Com todo carinho, eu vou responder o máximo de perguntas possíveis, tá bom? Então, gente, é isso. Fiquem todos com Deus. Até a próxima quarta-feira. Um beijo bem grandão no seu coração.